José, o filho predileto de Jacó, era um jovem sonhador que carregava consigo vislumbres do futuro. Seu pai o amava profundamente e essa preferência acendeu a chama da inveja no coração de seus irmãos. Ainda jovem, ousou compartilhar seus sonhos proféticos, que previam sua ascensão acima da família. Essa inocência plantou sementes de tragédia. Assim começa a narrativa de provações e redenção. Os sonhos de José, sinal de bênção, se tornaram a causa de sua desgraça. Movidos pelo ódio, seus irmãos arquitetaram um plano cruel. Venderam-no como escravo a comerciantes ismaelitas. Aquela traição revelou a fragilidade dos laços familiares. Mas o destino de José não estava selado. O que parecia o fim era, na verdade, o início de um caminho repleto de mistérios e de um propósito maior preparado por Deus. Levado ao Egito, José conheceu os abismos da escravidão. Forçado a servir sob opressão, manteve-se íntegro, recusando a tentação que poderia destruir sua vida. Mesmo em ambiente hostil, não perdeu a fé. Esse período de sofrimento tornou-se preparação. A escuridão não apagou a promessa que Deus havia plantado em seu coração. Sua perseverança era um ensaio para uma missão ainda mais elevada. A fidelidade de José o guiava em meio à adversidade. Ele se manteve firme nos princípios, mesmo diante de ameaças e injustiças. Sua fé era farol no meio das trevas. Mas a provação se intensificou quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu, mas foi acusado falsamente e lançado na prisão. Mais uma vez, sua integridade o levou à dor. Contudo, mesmo na cela fria, Deus o acompanhava. Na prisão, o dom de José floresceu. Ele interpretava sonhos, revelando mensagens divinas ocultas. Sua habilidade o destacou diante de outros prisioneiros e, por fim, chegou até os ouvidos do faraó. Aquilo que parecia apenas talento era, na verdade, instrumento da providência. Deus usava José para guiar pessoas em meio às trevas. O dom era mais que sabedoria humana, era revelação do Altíssimo. Quando o faraó sonhou com vacas gordas e magras, José revelou o mistério. Viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 de fome. Sua interpretação, clara e precisa, impressionou o faraó, que o colocou como governador do Egito. José agora estava no auge do poder. Não foi sorte nem acaso, mas a fidelidade de Deus que transformou um escravo rejeitado em líder de uma nação. Durante os anos de fartura, José armazenou mantimentos, preparando o Egito para a crise. Quando a fome atingiu Canaã, seus irmãos foram forçados a viajar ao Egito em busca de alimento. Eles não imaginavam que o poderoso governador era aquele a quem haviam vendido como escravo. O reencontro foi carregado de tensão, expectativa e mistério. A história caminhava para seu clímax. José reconheceu seus irmãos, mas inicialmente se ocultou. Testou seus corações para avaliar se havia arrependimento. Entre lágrimas e provas, ele percebeu a transformação deles. A culpa pesava sobre os ombros daqueles homens. Finalmente, José revelou sua identidade. O choque foi imenso, mas em vez de vingança, ele ofereceu perdão. A misericórdia triunfava sobre a maldade. O perdão de José não foi fraqueza, mas demonstração de fé e grandeza espiritual. Ele entendeu que Deus havia transformado o mal em bem. O ato de reconciliação restaurou a unidade familiar, curando feridas antigas. A história de José nos ensina que o perdão liberta não apenas quem erra, mas também quem escolhe perdoar. É caminho de cura, esperança e restauração. A vida de José ecoa até hoje como exemplo de fé, integridade e resiliência. Ele nos ensina que a adversidade não define o fim, mas prepara para o propósito de Deus. Sua trajetória nos desafia a confiar mesmo quando não vemos saída. A mensagem final é clara. O mal pode até tentar nos derrotar, mas Deus sempre transforma em vitória.
Que essa história inspire você a viver pela fé.